Olá, meu nome é Glauco Cavalcante, sou professor de negociação na Fundação Getúlio Vargas, sócio fundador da GC5 Negotiation Solutions, uma empresa especializada na área de negociação. E em 3 episódios eu vou dividir com vocês um pouco do conhecimento e em compreender um pouco melhor essa guerra entre Rússia e Ucrânia, uma negociação de alta complexidade que carrega em si, né, e elementos fundamentais na área de negociação e gestão de conflito. Dividimos em 3 episódios para que vocês possam compreender melhor essa problemática. No primeiro episódio, o episódio de hoje, falaremos sobre quais são os fatores históricos que levam a esse conflito. No segundo episódio, quais são as causas da guerra, e aí as causas mais recentes. E por último, e o mais importante, quais são algumas possíveis soluções para que não haja uma escalada irracional e um conflito nuclear ao que todos querem evitar e temem. Quais são esses fatores históricos que levaram para essa guerra? Voltando um pouco, nós temos ali a Segunda Grande Guerra. A Segunda Grande Guerra foi um momento onde a Alemanha, através de Adolf Hitler, começa a aumentar, expandir o domínio alemão, o domínio germânico. E dessa guerra, ao final da guerra, que ela foi de 1939 até 1945, ao final dessa guerra saem 3 nações extremamente fortalecidas. A Inglaterra, aí você tem a foto do Winston Churchill, Franklin Roosevelt, norte-americano, e Joseph Stalin. Sendo que Estados Unidos e União Soviética acabam ditando um pouco da ordem mundial. E ali, naquele momento, há uma divisão do mundo entre duas ideologias, uma que era o capitalismo e outro o socialismo. Como uma maneira de ainda fortalecer essa dualidade e essa divisão, surge agora em 1949 a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que pega os países da América do Norte e países da Europa como uma união bélica. Então, eles buscam lutar, na verdade, contra a expansão do comunismo e retaliar qualquer ataque soviético contra os países membros da OTAN. Isso aqui é muito importante entender a criação da OTAN em 1949, porque quando vamos entender a Ucrânia, a luta de Rússia e Ucrânia, está muito ligado ao avanço da OTAN para o leste europeu. O que acontece é que a União Soviética, em resposta, na verdade, à criação da OTAN, em 1955 cria e faz o Pacto de Varsóvia, que é um acordo firmado em 14 de maio de 1955, estabelecendo, na verdade, uma aliança entre os países socialistas do leste europeu, incluindo aí Hungria, Romênia, Alemanha Oriental, Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia e Polônia. Então aqui você tem de um lado a OTAN e do outro lado o Pacto de Varsóvia, e aqui a gente começa a ver as potências bélicas, então a OTAN e o Pacto de Varsóvia como movimentos bélicos, ok? Aqui já dita um pouco do que será o avanço nos próximos anos. Entendendo que o Pacto de Varsóvia acaba em 1991. Por quê? Porque há a dissolução da União Soviética. Quando a União Soviética cai, o Pacto de Varsóvia deixa de fazer sentido, deixa de existir. Em 1945, começa, logo depois da guerra, o período que nós chamamos da Guerra Fria. Porque uma vez que Estados Unidos e União Soviética, que lutaram juntos como aliados na guerra, na Segunda Grande Guerra, definiram suas ideologias, esses dois países começaram a criar uma escalada bélica e uma escalada nuclear. Essa disputa entre esses dois países foi na corrida espacial, foi na corrida bélica e o reforço dos seus poderios, das suas forças.
o que culminou, né, então imagina, 1945 até 1991, o que culminou em 62 no que nós chamamos da crise dos mísseis de Cuba. Tem até aquele filme Os 13 Dias que Abalaram o Mundo. Eu, nas minhas aulas de FGV, muitos meus alunos fizeram a dinâmica, onde um era Estados Unidos, o outro União Soviética, e era uma dinâmica onde eu colocava meus alunos para pensar estrategicamente. E em 1962 há esse auge. E aqui, para entender o desconforto de Putin com relação à Ucrânia e OTAN, esse episódio da crise dos mísseis de Cuba faz total sentido. Por quê? Os Estados Unidos, avançando junto com a União Soviética na Guerra Fria, decidem colocar mísseis na Turquia e na Itália. Então, bases avançadas nucleares e mísseis na Turquia e na Itália. O que acontece? A União Soviética, tomando conhecimento disso em 1961, tomando conhecimento desses mísseis, ela decide fazer uma retaliação e um contragolpe, colocando, em 1962, mísseis, né, começa a instalação, os mísseis em Cuba. Cuba, que fica a menos de 200 quilômetros dos Estados Unidos. Então é como se os americanos estivessem dormindo com uma arma apontada para a sua cabeça. Fazendo sobrevoos com o avião U-2, os americanos descobrem essas bases militares soviéticas e os mísseis soviéticos que, em razão de 5 minutos, matariam mais de 60 milhões de norte-americanos. E ali eles começam uma negociação entre Kennedy e Khrushchev, Nikita Khrushchev, presidente da União Soviética na época, e ali começa uma negociação que durou 13 dias. Por isso que o filme são os 13 dias que abalaram o mundo, né? E aí vem esse filme, tem até um livro chamado Missile Crisis, também, que é outro livro muito interessante que retrata essa problemática na época. Então temos aqui Khrushchev de um lado, Kennedy do outro, e uma negociação pela retirada dos mísseis de Cuba. Os americanos não poderiam deixar e permitir mísseis apontados para sua cabeça no quintal da sua casa. Aqui é muito importante porque esse fator histórico ele explica também um pouco do desconforto que Vladimir Putin tem ao serem instalados mísseis próximos à Rússia, porque depois que dissolveu a União Soviética, a Rússia passou a ser o país, e o Vladimir Putin, o presidente, ele fala, olha, quando vocês gritaram lá atrás, em 1962, quando haviam mísseis soviéticos instalados em Cuba. E por que agora eu não posso gritar e reclamar se vocês estão colocando, e se a OTAN está avançando cada vez mais, o leste europeu avança para as fronteiras da Rússia? Perceba aqui tem aí uma argumentação onde a gente trabalha com precedente, quando a gente fala em negociação. Houve um precedente, houve ali, e aí entra uma questão de reciprocidade. Se foi retirado os mísseis lá atrás, por que não se retira e tira o pé aqui também? Então, aqui esse fator histórico, ele dá também uma argumentação para o Vladimir Putin, em momento algum dando razão a um lado ou outro, porque nós estamos vivendo aqui um momento de guerra, do qual há uma irracionalidade por parte dos governantes, assim como do lado dos Estados Unidos também houve essa irracionalidade no Vietnã, no Iraque, Afeganistão, e tantos outros, Hiroshima e Nagasaki, quando houve o lançamento de mísseis. E aqui também, Vladimir Putin usa isso como argumento, dizendo, nós nunca lançamos armas de destruição em massa contra civis. Nós nunca lançamos armas nucleares para atacar civis, coisa que os Estados Unidos fizeram na Segunda Guerra Mundial. Então, perceba que os fatores históricos e esses principais acontecimentos nos dão aí um pouco do que aconteceria na Ucrânia na sequência. Continuando, entendendo que a gente tem essa dissolução da União Soviética, ela acontece
no governo de Gorbachev. Mikhail Gorbachev, naquele momento é que há a dissolução da União Soviética. Coloquei aqui os principais governantes da União Soviética, você tem Lenin, Stalin, que lutou na Segunda Guerra, Khrushchev, que falamos agora da crise dos mísseis de Cuba, Andropov, Chernenko também, os presidentes. Aí você chega a Gorbachev. Gorbachev lutou bravamente para manter o regime comunista, mas no final já estava fadado à falência, à morte. Sua última cartada foi a perestroika, que era a reestruturação do governo, e o glasnost, que era a transparência do governo, mas isso não foi suficiente. Em 1991, a União Soviética reconhece a independência das antigas repúblicas soviéticas e criou a Comunidade de Estados Independentes, a CEI. Né? E aí o presidente Mikhail Gorbachev, que foi o 8º e último líder e presidente da União Soviética, ele declara seu cargo extinto e entrega seus poderes, inclusive seu arsenal nuclear soviético, a Boris Yeltsin, esse que governa de 91 até 1999. Então aqui a gente tem a dissolução da União Soviética e agora você tem a independência, né, dos países, entre eles a Ucrânia, que faz fronteira com a Rússia. Então aqui nesse mapa nós vemos exatamente os países que acabam saindo da União Soviética e atingem a sua independência. Agora eles têm a soberania sobre o seu território. E aqui começamos com um problema, porque por a Ucrânia fazer fronteira com a Rússia, há ainda uma questão cultural e étnica e linguística muito importante na Ucrânia. Porque o leste da Ucrânia, e aí você tem essa faixa achurada amarela, onde eu coloquei a seta vermelha, inclusive, aponta os ucranianos que falam russo. E tem ali na sua identidade russa a cultura. E o lado oeste da Ucrânia, noroeste e oeste, fala a língua ucraniana, que é derivada da língua mãe materna russa, obviamente. Seria mais ou menos o português de Portugal e o português do Brasil, algo semelhante, com algumas diferenças maiores. Mas o que acontece é que você tem questões ali, um povo que está na Ucrânia, mas se sente russo. E isso dá origem a movimentos separatistas pró-Rússia. E aqui a gente começa a desenhar essa problemática que há entre Rússia e Ucrânia, uma vez que esse país está extremamente dividido entre leste e oeste, entre ucranianos e pró-russos dentro do território ucraniano. Deu para ver aqui a dificuldade que a Ucrânia vive. O que acontece é que os separatistas avançam na região de Donbass, a região ali de Luhansk e Donetsk, e em 2014, no auge dessas guerras, massacres e a Rússia sendo acusada de dar armamento para esses grupos separatistas, o que gerando um mal-estar muito grande e um desconforto com a OTAN e a Ucrânia, entendendo que a Ucrânia não faz parte da OTAN, embora queira, ela não faz parte da União Europeia, embora queira, a Ucrânia acabou migrando mais para o lado do leste europeu, para o lado dos Estados Unidos, da OTAN. Isso desagrada extremamente Vladimir Putin, presidente da Rússia. Aqui nós temos forças separatistas, pró-Rússia, atuantes, e com isso, em 2014, a assinatura do protocolo de Minsk. Esse protocolo é assinado por representantes da Ucrânia, da Rússia, da República Popular de Donetsk e República Popular de Luhansk. Então você tem aqui um acordo de paz, de cessar-fogo
nessa região que é um epicentro da problemática da Ucrânia, que faz fronteira com a Rússia. O problema não acabou por aí e ele avança ainda mais. De que maneira? Quando, agora, muito recentemente, em 21 de fevereiro de 2022, Putin reconhece a independência e a soberania das repúblicas populares de Luhansk e Donetsk. Ao fazer isso, ele cria um mal-estar absurdo, porque em 2014 ele já havia tomado a Crimeia, que era, na verdade, um território ucraniano. E essa península é extremamente estratégica para questões marítimas no Mar Negro, para a Rússia. Isso nós veremos no segundo episódio, por isso entender as causas dessa guerra e a tomada da Crimeia foi extremamente estratégico do ponto de vista marítimo e domínio do Mar Negro. Mas, ao assinar e reconhecer a independência e soberania das repúblicas populares de Luhansk e Donetsk, na região de Donbass, aqui nós já temos todo o cenário montado para a guerra entre Rússia e Ucrânia. Entendendo que começou lá atrás com a Segunda Guerra Mundial, a fortalecimento da União Soviética, depois vem o declínio da União Soviética. Quando vem o declínio da União Soviética, há uma separação das nações, a Ucrânia ganha sua independência, embora ela esteja fazendo fronteira com a Rússia, e ela é extremamente estratégica para a Rússia conter o avanço do leste europeu e principalmente da OTAN e da União Europeia, o que veremos no segundo episódio. Para terminar aqui esses fatores históricos, é importante entender quem são os protagonistas dessa discussão, dessa guerra que gerou Ucrânia e Rússia. A Rússia, você tem aí, na verdade, foi criada a partir da dissolução da União Soviética, e o primeiro presidente, quem foi? Foi Boris Yeltsin, que governou de 91 até 1999. Boris Yeltsin veio com uma proposta de desestatizar a Rússia, só que o que aconteceu é que, na verdade, a corrupção, e foram criados vários bilionários russos, o mal-estar junto ao parlamento russo, isso foi sendo minado com a insatisfação da população, a fome, e o país após a criação da Rússia como nação, ele simplesmente foi ruindo até que em 1999 ele entrega o poder e ele abre mão do poder, e quem assume, na verdade, é Vladimir Putin, que era primeiro-ministro no governo de Boris Yeltsin e homem de confiança. Putin, que era da KGB, do Serviço Secreto, ele é um homem extremamente frio, preparado, um homem extremamente nacionalista e um autoritário. Ele tem e não quer largar o poder. Tanto é que ele assume o seu primeiro mandato em 2000 e até hoje, 2022, ele continua liderando, mudou toda a Constituição russa para poder se reeleger, um combate atrocidade contra a democracia russa. Então, o Putin traz essa visão nacionalista, essa visão dos czares, essa visão da grande União Soviética, e ele não aceita que a União Soviética tenha perdido para o lado ocidental e ter perdido esse poder nos últimos anos. Por isso, há um projeto de Putin em restabelecer essa grande nação soviética, e, nesse sentido, ele quer se perpetuar no poder. Ele teve 2 mandatos, o primeiro 2000 até 2008, foi o primeiro mandato de Putin. Depois ele foi primeiro-ministro no mandato de Dmitry Medvedev, e depois ele volta ao poder e se perpetua até hoje. Então, o segundo mandato dele, 2012 até os dias de hoje.
Então, entender Putin é fundamental, porque nessa luta contra a Ucrânia, estamos tratando de um homem, talvez dos governantes mais preparados, assim como a Elizabeth também, que está há muitos anos, décadas no poder. São homens que sabem os jogos políticos do poder. E ele tem uma frieza incalculável. Tá? É incalculável a frieza dele. E ele mostrou muito claramente, por exemplo, na Chechênia, Boris Yeltsin perdeu várias batalhas na Chechênia e ele, quando assume o comando da Rússia, um ano depois ele vai na Chechênia e comete massacre e combate a Chechênia, então e vence essa batalha. Outro episódio que dá a noção de quem é Putin, quando os extremistas chechenos tomaram, né, aquele cinema, e ele vai lá e dizima todo mundo. No colégio também, aquele episódio contra os extremistas, invadiram o colégio, mataram e torturaram crianças, ele foi lá e exterminou todo mundo, morreram crianças, morreram professores, morreram extremistas. Então ele é um homem que tem na sua mente, ele pode escalar de maneira irracional, sempre com uma frieza muito grande, e hoje ele mostra isso através das ameaças nucleares que ele faz à OTAN e aos países membros da OTAN. Isso mostra até onde ele está disposto a chegar para garantir o poder. Do outro lado, nós temos os governantes da Ucrânia, e aí nós temos alguns. A gente está falando aí de 6 presidentes, eu separei aqui 3 deles. Um deles, que é Viktor Yanukovych, que ele é importante entender, Viktor, porque durante o seu mandato, em 2012, ele se aproximou da União Europeia, e em 2013 e 2012, quando ele se aproximou da União Europeia, Vladimir Putin veio na jugular e dizendo que eles não poderiam entrar na União Europeia, e foi persuadido em 2012, 2013, quando ele ia assinar em 2014 a participação na União Europeia, de última hora saiu. Isso gerou conflitos, né, da população, a população foi às ruas e foi chamado a famosa Primavera Ucraniana, ou Euromaidan, que foi considerado ali a grande manifestação popular que queria entrar na União Europeia, e de última hora o presidente deu para trás por conta da pressão de Vladimir Putin. A gente fica imaginando o que ele não deve ter ameaçado para que o presidente tivesse saído. Ele saiu fugido da Ucrânia em 2014 e depois para novos presidentes. Outro que é importante a gente mencionar é o Petro Poroshenko, que é um bilionário, que está entre as 5 maiores fortunas da Ucrânia, e também ali foi o amortecedor com a questão da União Europeia e a OTAN, onde depois temos a chegada de Volodymyr Zelensky, que é o atual presidente, que é um homem, era um comediante, que ele foi para o lado do teatro, ele fez um papel de um presidente, de um comediante que assumia a presidência, e de fato a arte imita a verdade, imita a arte imita o mundo real, e ele acabou virando presidente, com uma grande aceitação popular na época, e assumiu a presidência. Não era muito expressivo como presidente, não era visto de maneira positiva na comunidade internacional por conta do teu histórico de um mundo artístico, de ser humorista, mas durante a guerra agora ele está se colocando de maneira extremamente corajosa, de uma maneira extremamente positiva frente ao seu povo, e um líder nato, e agora ganhando uma popularidade extraordinária na ONU. Ontem mesmo a gente teve aí a aprovação da resolução contra a Rússia em 144 integrantes, com aplausos de pé para Volodymyr Zelensky, e agora ele se mostrando um personagem importante na resistência contra uma superpotência bélica,
uma superpotência militar, uma superpotência atômica, nuclear, que é a Rússia. Então, nesse primeiro episódio, falamos de fatores históricos e dando aí o tom do que será o segundo episódio, que é, na verdade, quais são as causas da guerra. Quais são as causas que levaram a essa guerra. E aí a gente vai ver 3 causas fundamentais que explicam por que Ucrânia e Rússia estão em guerra. Quem tiver curiosidade, visite meu site glaucocavalcante.com.br, saiba um pouco mais do meu histórico como professor da FGV, à frente treinando equipes de alto desempenho nas grandes multinacionais e levando conhecimento na área de negociação. Um diferencial que eu tenho hoje, a nossa empresa GC5 tem, é que eu tenho uma parceria com o PON, o Program on Negotiation da Harvard Law School, e nos últimos 10 anos tenho levado os alunos para estudar negociação nessa grande escola de excelência, onde eu vou todo ano para aprender mais e levar esse conhecimento para as empresas. Então, visite no meu site pessoal, glaucocavalcante.com.br, ou o site da nossa empresa, gc5.com.br, e nos vemos no próximo episódio, entendendo as causas.